Bom, agora a gente vai ver sobre os indicadores de desempenho, que são informações que permitem que um processo ele seja monitorado, né? São aqueles que mostram os efeitos das atividades que realizam a transformação. Bom, então a gente estabeleceu o objetivo, estabeleceu a meta. É preciso também estabelecer qual é o indicador, ou seja, qual é o parâmetro que a gente vai utilizar para saber se a gente alcançou aquele resultado. Então, indicadores de desempenho, eles devem ser planejados cuidadosamente, definidos para que possam servir de referência para a melhoria contínua da organização, né? Então, é preciso saber qual é o indicador mais adequado para a gente poder mensurar aquele resultado. Devem ser identificados no processo em questão, ter um objetivo claro do que irão medir, ter definições, suas periodicidades, suas fontes, seus principais usuários e os tipos de decisão que irão possibilitar. Então, na definição do indicador, é preciso também saber de onde é que a gente vai buscar esse dado, né? Qual é a fonte desse dado? Quem será o responsável por ele? De quanto em quanto tempo a gente vai medir esse indicador, né? Então, tudo isso fica estabelecido lá no nosso plano de ação. Então, são exemplos de indicadores. A quantidade de matéria-prima ou energia utilizada, né? Então, esse aqui é muito utilizado pelas organizações, né? Ele vai levar em consideração o quê? A quantidade de matéria-prima que eu utilizei para produzir, por exemplo, uma unidade do meu produto, né? Quanto de energia que eu gasto para produzir uma unidade do produto. E aí isso faz um cálculo relativo, porque vai possibilitar que você tenha uma noção real do quanto de matéria e de energia você está reduzindo ao longo do teu processo produtivo, né? Por quê? Por exemplo, se eu visar a redução do consumo de energia, se eu aumento a minha produção, eu aumento o consumo de energia, correto? Porque eu vou produzir mais peças, eu vou gastar mais energia. Porém, se eu fizer esse peso relativo, quantidade de energia por unidade produzida, aí a gente cria uma relação e a gente vai verificar que, lógico, vai ter um aumento no consumo de energia, porém, quando eu pego uma unidade de produto, essa redução de energia, ela ocorreu. Quantidade de emissões, tais como gases CO2, material particulado, né, óxido de nitrogênio, de enxofre, isso daí vai depender do teu processo produtivo, dos impactos ambientais, né, que a gente verificou lá no início. Quantidade de resíduo produzido por quantidade de produto acabado, né, aquela mesma continha lá da relação, né? Então, sempre as empresas buscam a redução da geração de resíduo. Por quê? Gerar resíduo é sinônimo de processo ineficiente. Se eu estou gerando resíduo, eu vou ter um custo maior para armazenar esse resíduo, para transportar esse resíduo, para dispor esse resíduo no aterro sanitário. Então, quanto menos resíduo eu gero, mais lucro eu vou ter. Eficiência no uso de material e de energia, número de acidentes ambientais, né? Então, lembre-se também que a gente está trabalhando com um sistema integrado de gestão. Então, em relação aos acidentes de segurança do trabalho, né? Qual será a nossa meta? Né? Então, normalmente, quando se fala em acidentes de segurança do trabalho, a meta é sempre o quê? Zero, né? Porque toda a vida ela é importante. Mais exemplos aqui de indicadores. Número de acidentes ambientais, por exemplo, de lançamentos não planejados, né? Então, ocorreu a gente pode usar como indicador também, por exemplo, esses lançamentos que ocorre um evento adverso, uma grande precipitação, a minha estação de tratamento ela transbordou e atingiu o rio, né? Então, isso também pode ser utilizado como indicador. Porcentagem de resíduos reciclados, né? Então, aquele pouco resíduo que eu gerei, né? Então, ao invés de eu mandar para o aterro sanitário,
mais lucrativo que eu mande ele para onde? Para a reciclagem. Eu procure um outro parceiro que possa aproveitar o meu resíduo dentro do seu processo produtivo, né? E aí, então, a gente aumenta o ciclo de vida ali do produto. Porcentagem de material reciclado usado nas embalagens, né? Então, também a gente tem exemplos aí de várias empresas, né? Eu vou, na aula presencial na próxima semana, mostrar o exemplo, né, de uma empresa que trabalha com as embalagens, né, recicladas e que consegue reduzir o seu impacto ambiental. Números de quilômetros rodados pelos veículos de serviço, né, por unidade de produção. Então, tudo isso são exemplos de indicadores que podem ser utilizados para mensurar nossos objetivos e as nossas metas. Quantidade de poluentes específicos emitidos, né, por exemplo, como NOx, os óxidos de enxofre, monóxido de carbono, né, os carbônicos orgânicos voláteis, CF6, enfim. Investimento em proteção ambiental, né? Então, quanto que a minha empresa está investindo na proteção ambiental? Isso também pode ser um indicador. Número de ações judiciais, né? Então, qual é a nossa meta aí? Zero, né? Não queremos nenhuma ação judicial. Isso também pode ser utilizado como indicador. Área do terreno reservada para hábitat de vida selvagem, né? Também é outra forma de mensurar. Bom, então os objetivos, as metas, os indicadores, né, eles são organizados, né, na forma de planilhas, onde fica melhor, fica mais organizado e facilita também a sua identificação, sua busca, né? Então, que, por exemplo, né, eu tenho a planilha de objetivos e metas ambientais, então eu tenho a data em que o documento ele foi realizado, né, a quantidade de páginas, quem foi o responsável, né? Quem é o responsável por esse objetivo. E aí, como exemplo, ele tem aqui minimizar o uso da água, né? Então, como meta, eles colocaram reduzir o consumo da água na produção em 15% em relação ao consumo final. Desculpa. Reciclar 30% da água utilizada na lavagem de peças de plástico. Quem é o responsável? Eusébio. Qual é a data para ele atingir essa meta? É o mês 2 de 2004. Qual é o resultado esperado? Consumo da água na produção. Ele vai medir isso como? Qual é o indicador? Metro cúbico. Então, lá na reciclagem da água utilizada, quem é o responsável? Meu xará, o Luiz. Ele tem até quando? Até 7 de 2005. Então, veja que aqui a meta já estabeleceu um prazo maior. Como é que ele vai medir isso? Consumo de água na lavagem das peças em metro cúbico. Outro exemplo aqui, no transporte e armazenamento, né, já é uma outra fase lá do processo operativo. Então, controlar a emissão de poluentes atmosféricos em veículos. Qual é a meta? 90% de veículos com emissão de fumaça preta menor ou igual a 2 na escala Ringelmann. Qual é o indicador? Percentual de veículos com emissão de fumaça menor que 2. Uma dica importante, pessoal, o objetivo, ele sempre vai iniciar com o verbo no objetivo, né? Então, controlar, prevenir, reduzir, aumentar, né? Então, sempre o texto do objetivo, ele vai iniciar com a palavra no infinitivo, com o verbo no infinitivo. Bom, os programas ambientais, eles vão abordar todos os objetivos da organização. Devem estabelecer cronogramas, recursos e responsabilidades para a execução das ações necessárias para alcançar os objetivos e metas ambientais definidos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o programa Reutilização da Água. Então, quais são as ações, né? São aqueles objetivos que foram traduzidos na forma de ações. Então, instalar equipamento para reciclagem de água na lavagem do processo B para o processo A, usar a água de retorno para refrigeração na limpeza predial e assim por diante. Então, quais são os documentos e registros? Né? O que é que eu preciso estar documentado e registrado lá no meu manual do SGA? A política ambiental e o programa de gestão com os objetivos e metas,